Olá pessoal, mais um podcast da Breda. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de chamar a sua atenção, ainda dá tempo de você convidar o seu amigo, aquele colega, aquela pessoa que você gostaria que aprendesse um pouco mais. E hoje o assunto com certeza vai interessar aos empresários, você que gosta da área de gestão empresarial. O meu convidado de hoje vai deixar alguns conselhos, vai responder algumas dúvidas. Eu quero convidar você, não saia daí, fique comigo e convide outro para estar com a gente. O meu convidado, ele se chama Dan Souza, ele é consultor empresarial e gestor de negócios. Eu convidei e ele aceitou. Olá, Dan, tudo bem com você? Tudo bem, Beto? Finalmente, né? Finalmente, É um depois prazer de estar tanto aqui. tempo, consegui uma data na sua agenda para estar com a gente. Né? Na sua também, né? Que você também é bem corrida, então para mim é um prazer estar aqui conversando contigo. Falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão pertinente para os negócios, né? Muito necessário, Muito né? necessário. E antes de começarmos, você estava comentando a respeito como as pessoas não valorizam, Sim, né, sim, essa área da gestão. verdade. Mas antes de entrarmos nesse assunto, Dan, eu gostaria de saber quem é o Dan Souza. Para mim é um prazer falar com você e estar me apresentando um pouquinho para o seu público. Eu me chamo Dan Souza, eu trabalho com gestão empresarial e também sou empresário, já tive uma empresa e assim, tive muita experiência e que eu não quero que a gente tenha aqui uma conversa como se fosse um curso, nem nada disso, mas passar a minha experiência mesmo, a vivência, passar uma vivência mesmo real para o empresário, para o empreendedor, para ele entender o papel fundamental que tem um gestor numa empresa, porque por muitas das vezes a falta de conhecimento faz com que o gestor, o empresário, ele não tenha o valor para a sua própria equipe. E não tendo isso muito bem analisado, muito bem reconhecido, faz com que a equipe não engaje, né? Não engaje no projeto que é levar a empresa para o topo e junto levar toda a equipe, fazer o negócio crescer. Então a gente está aqui para esclarecer um pouquinho sobre isso. Sim. E fala um pouquinho, o Dan, sobre a sua família, como começou, o que te fez, o que te motivou a escolher esta parte de gestão. Isso é muito interessante. Eu venho de uma família muito humilde, né? Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, e eu venho de uma família muito humilde. Comecei a trabalhar muito cedo, então esse espírito de trabalho, ele é desde criança. Comecei a trabalhar, não tinha nem 10 anos de idade, eu já trabalhava para contribuir em casa, precisava trabalhar. Talvez quem me veja hoje não sabe da minha história, mas é uma história de uma família muito humilde. Então ali eu vim tendo que trabalhar muito. Então eu passei muito tempo trabalhando, e depois eu resolvi estudar e me operacionalizar. Então eu me formei em contabilidade, passei muitos anos da minha vida na área operacional. Agora eu vou te falar uma coisa, Sim. Eu acho que é um dom, porque, meu Deus, contabilidade, Contabilidade. é uma paciência também e dom, né? Porque eu acho que tem que ser voltado para isso, tem que gostar mesmo, Sim. e porque não é para qualquer um. Não é. Né? Lidar com questões tão relevantes numa empresa, né? Que contabilidade muita gente liga a matemática, mas na verdade são valores financeiros, né? E também a questão tributária, você trata de impostos, você trata da área contábil e as demonstrações de saúde ou a falta de saúde da empresa passa pela contabilidade. São as demonstrações contábeis ali, os resultados contábeis que são um espelho de como a sua empresa se encontra no momento. E tipo assim, né, Dan? Parece que vocês têm que estar se reciclando a todo momento, né? Porque é novidade todo tempo. Sim, assim, todo dia muda. A gente lida com muita legislação e no nosso país, um país que modifica o tempo inteiro essa questão tributária, não existe uma reforma. Então, todo dia é uma legislação, são 27 estados, cada um com a sua legislação. Então, a importância de você estar sempre atualizado é fundamental. Um contador que não se atualiza, ele vai estar defasado no mercado, ele não vai estar eficiente fazendo o seu trabalho. Então, realmente, tem que ter muita vocação e gosto para fazer o negócio. Eu quero parabenizar você e a todos os gestores, porque sim. não é minha área. Estou aqui defendendo a bandeira dos contadores, porque realmente, para qualquer empresa, Não é fácil. não né? é fácil. Eu sempre... Já tive uma outra convidada, não sei, entramos um pouco nesse assunto,
e eu perguntei para ela, a humildade também de um empresário, que muitas das vezes a pessoa se torna empresário e não tem noção nem o que quer dizer a palavra, o que é ser gestor. E sempre, se você tem essa humildade de reconhecer, eu não sou gestor, contrate um, tenha um Exato. gestor para que possa cuidar da sua empresa. Eu sempre falo que eu preciso de um, porque eu vim do mundo das vendas, né? Eu fui sempre uma boa vendedora, além de ser locutora, sempre gostei de vendas. E hoje estou tendo essa responsabilidade de estar com a empresa. E eu confesso que eu preciso aprender muito. E assim como eu, tem muitos também, mas às vezes as pessoas elas se tornam, não têm sucesso no seu trabalho porque não tem aquela humildade, o orgulho, né? Não, eu sou dono, eu vou mandar e vou fazer. E às vezes não consegue, não tem instrução ou entendimento e mete os pés pelas mãos, não é isso? É uma questão bem complicada mesmo. Porque assim, você não nasce empresário, você não nasce gestor. Você pode até ter o talento, mas isso é desenvolvido. Mas para desenvolver, você precisa também ter a vocação. Porque para você se desenvolver aquilo bem, você precisa perceber pelo menos, ter a percepção que você nasceu para gerir. Porque gestão não é simplesmente você mandar, você desmandar. Ali você é responsável por uma diretriz, você é a ponta da lança. Quando as pessoas falam em empresariar, quer dizer que você é o agente principal daquela relação. É você que vai investir tempo, vai investir capital, é você quem vai investir toda a energia para que aquele negócio dê certo. Então, depois que você tem uma equipe, ela vai precisar que você sustente aquele negócio. E não é todo mundo de fato que nasceu para isso. Por exemplo, tem gestores, empresários que têm dificuldades inclusive de contratações e de demissões. Tem gente que não tem estômago para fazer esse tipo de trabalho. Tem gente que não tem estômago para lidar com as adversidades do nosso momento econômico, das mudanças da economia, das mudanças. Você tem que mudar no meio do caminho. Isso você tem que ter uma certa maestria, assim, além da técnica. Então, assim, você reconhecer que você não tem aquilo, mas que você pode buscar no mercado isso, é extremamente importante, mas também é um exercício de humildade e de crescimento, que o empreendedor, um empresário que precisa de alguém para dar um suporte, ele está tendo muito crescimento ali. Ele tá entendendo que ele não precisa abraçar tudo, ele vai fazer o melhor que ele tem para fazer, para entregar, e ele vai deixar com quem está mais apto, tem mais habilidade, que faça a parte que não cabe a ele, porque ninguém faz tudo. Exato. O que eu falo é o seguinte, vão ter muitas pessoas fazendo teu trabalho, fazendo um trabalho muito melhor que você, mas fazer o seu trabalho, que é ser administrador, que é ser empresário, que é ter conduta, ter postura, isso ninguém pode fazer melhor. Você tem que ser o exemplo da sua empresa. Você tem que saber que você pode ter muita gente melhor que você nas funções que elas exercem, mas que você é a ponta da lança aí. Isso é importante. É interessante. E agora, como gestor, a sua área, quais são os seus desafios que você enfrenta? São diversos, né? Um dos maiores desafios de um gestor é o capital humano. Equipe. Você criar uma equipe consistente, uma equipe que acredite no seu negócio, que acredite no seu ideal, que engaje, que ela não esteja lá simplesmente pelo salário. Então, você ter uma equipe competente, uma equipe que vai fazer um trabalho e que enxergue aquela empresa como pertencente a você também, esse é o grande desafio. Que lidar com pessoas vai ser sempre o maior desafio de uma organização. Porque uma organização é feita de processos, projetos, mas principalmente de pessoas. E você ter uma maestria de lidar com pessoas é o maior desafio. E isso é um desafio diário que você tem que desenvolver uma forma, uma metodologia para que você obtenha sucesso em criar um time de sucesso e um time que te veja como líder e como gestor.
e não como chefe. Existe muita diferença aí. Exato. Você falou agora sobre os empresários, né? Você acredita que assim, a maioria dos empresários hoje, eles têm essa visão de buscar o gestor, de ter a consciência de que precisa? Você acredita que a maioria tem essa visão ou ainda falta alguns ainda entrar isso? Eu acho que ainda falta. Falta, né? Falta cultura. Porque existe a questão de você entender que você, sendo empresário, às vezes você vem de uma área específica profissional, você passa a ser empresário, você vai ter que buscar ser empresário. Buscar o que faz um gestor, o que é o papel de empresário. Não adianta você tentar abraçar todos os mundos. E o que acontece hoje é que existe uma lacuna não preenchida. É um fato. E é por isso que o foco se perde. Porque vou dar um exemplo aqui. Você é advogado e você resolve abrir um escritório de advocacia. Você precisa realmente ser menos advogado e começar a ser mais empresário, à medida que você decidiu empresariar, empreender. E outras pessoas vão fazer o papel de ser seus advogados, ser o corpo de advogado da sua empresa. Mas agora você tem um outro papel, você exerce outra função. Você ali agora direciona. Só que é muito difícil, está muito enraizado essa visão de que eu faço tudo, eu preciso fazer tudo, sabe? Eu sou advogado, estou falando de advogado, mas poderia ser médico, poderia ser jornalista, poderia ser qualquer profissão, poderia ser contador. Eu já fui contador, mas hoje eu não faço uma demonstração contábil. Eu tenho pessoas que fazem por mim. Sim. Porque se eu tentar ser contador e ser gestor de negócios, eu vou fracassar nos dois. Então eu foco em ter sucesso no meu caminho de gestor, de empresário. E quando eu preciso de um contador, eu tenho certeza que eu tenho uma peça fundamental no meu time, que eu preparei, que eu conduzi para fazer isso com maestria. Então vai falar de contabilidade, a primeira coisa que eu falo é: espera aí que eu vou chamar o meu contador para a gente conversar melhor. E ele vem com as informações contábeis que eu preciso no momento. Então, quando é negócio, quando é fechar negócio, quando é empresariar, é comigo. Quando é parte específica, especialidade técnica, é com a minha equipe. E agora, Dan, como é a melhor forma de definir o público-alvo, o ticket médio para essa empresa? Então, isso é bem interessante. A gente entra um pouco na parte comercial do negócio, né? A parte de venda. Essa parte, existe um norte muito bom para a gente pegar isso aí. Para você definir um ticket, um preço de quanto vale o teu produto ou o teu serviço, você primeiro precisa identificar quem você é para o seu público. Então, eu costumo dizer assim, eu fui aluno do Marcos Marques, que ele é do Acelerador Empresarial. Ele é um grande empresário de sucesso de São Paulo. Hoje ele é um dos maiores empresários que tem lá. Se for no podcast, ele está em todos. Ele foi meu mentor e eu uso ele muito como referência. E lá eu aprendi muito com ele. E nesse quesito de comercial, a parte de vendas, eu entendi muito bem que você precisa escolher o seu público-alvo. Até aqui em off eu te perguntei sobre o público-alvo, exatamente por isso. Porque existem 3 cadeiras aqui dentro da questão comercial. E você precisa escolher qual cadeira você vai sentar na hora de vender seu produto ou seu serviço. E nenhum dos 3 não existe um melhor que o outro. Mas você vai ter que defendê-lo quando você for para a rua vender. Então existem 3 cadeiras. A primeira é a do preço. A segunda é do custo-benefício. E a terceira é a da diferenciação. Qual a diferença dessas 3 cadeiras? Eu vou te explicar. A cadeira do preço é quando você vai competir no mercado com o preço. Você tem um produto que tem um preço mais barato do que os seus concorrentes. Então, quando você for vender, e você vai gerar lucro, você vai gerar através do seu preço que é mais barato que a sua concorrência. Entendeu? Entendi. Então, assim, você leva um preço atrativo, a pessoa compra o seu produto por causa do preço. Do preço. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o custo-benefício.
é quando você já leva, você tem um preço bom e o benefício de ter o seu produto, o seu serviço também é interessante. E não é de ponta, mas pelo preço que você cobra e pelo serviço que você oferece ou produto, você consegue trazer um público fiel a você. Essa já é outra diferença. E quando você escolhê-la, vá e confie que é ela. Quando tiver alguém disputando, por exemplo, o preço com o seu produto, seu serviço, que tem um custo-benefício melhor, não dispute preço com ele. Sim. Porque ele tem um preço, mas você tem um custo-benefício que é diferente do dele, entendeu? Entendi. E aí você tem que ter uma percepção do que te atende melhor. E a terceira é a da diferenciação, que eu particularmente sento nela. Eu puxo assim, desde a contabilidade. Quando eu fui contador, a contabilidade tinha uma tabela de valores. Então todo mundo seguia uma tabela de preço. E só que eu fazia o que eu entregava mais. Eu entendia que se eu entregasse mais, eu agregaria no meu valor de mercado e eu poderia ter um ticket diferente. Porque a minha diferenciação faria isso. A minha entrega, a minha pós-entrega, ela seria muito melhor. E até hoje, quando eu faço um trabalho, seja mentoria, seja consultoria, seja qualquer coisa que eu faça, eu vou na cadeira de diferenciação. Eu vou entregando sempre mais, porque é a cadeira que eu me sinto mais confortável. Vou perder por preço? Vou. Custo-benefício? Também. Mas eu sento na cadeira, eu acredito e eu consigo colocar o preço que eu acredito que eu valho, entendeu? Porque, não me corrija se eu estiver errado, se você for pelo preço, muitas das vezes a pessoa quer pagar em todas as áreas. Ele quer pagar um preço, mas ele exige mais. E muitas das vezes você só pode entregar aquilo que ele combinou contigo. E geralmente não é assim que funciona, né? Sempre, tô errada? Não, continue. Sempre as pessoas exigem mais e querem pagar menos. Exatamente. Se você aceitar a cadeira do preço. Exatamente. Você vai passar por isso, né? Vai passar. É quando você tem um produto inferior, por exemplo. Entendi. Você compra um produto inferior, a gente tem N marcas de N produtos. Vamos botar aqui no teu podcast, a gente compra um microfone. Aí coloca o microfone aqui. Se você compra um microfone que ele é o topo de linha, ele vai ter um preço muito maior. Sim. Mas você sabe o que ele vai te entregar, concorda? Agora, se você põe um microfone que é o mais barato, talvez ele possa te deixar na mão, ele possa falhar, ele tem um custo de vida muito menor. Então, assim, quando você compra alguma coisa ou adquire algum serviço, o que te garante a qualidade do serviço vai ser a diferenciação dele. Quanto mais diferenciado ele for, mais caro ele vai ser. Entendeu? Agora, sentado nessa cadeira que você escolheu, a terceira, se aí o empresário ou a empresa vai achar caro, qual é a sua objeção? Então, interessante. Outro ponto, né? A objeção do nosso próprio valor. Sim. Que a gente tem que acreditar em quanto a gente vale. Com certeza. E eu acredito em quanto eu valho. Então, eu sempre falo, assim, inicialmente, quando a gente oferece e tem uma objeção, a gente pode argumentar. Você pode até achar que o que eu estou te oferecendo está caro. Porque eu entendo o valor do dinheiro. Eu sei que o dinheiro, hoje em dia, para você ganhar dinheiro, é muito difícil. Mas talvez você não esteja focando no que é primordial, que aqui a gente não está falando do valor do serviço ou do produto que ele está vendendo. Você está falando do retorno que isso vai ter. Sim. Então você pode até pagar um pouco mais para mim, mas com certeza o que eu vou te entregar é muito melhor do que você teria com o valor de um produto ou um serviço mais barato. Dan, conta pra gente, na sua caminhada como gestor, teve alguma experiência assim, onde você teve que reformular ou mudar, algo assim que você possa passar pra gente como experiência, até mesmo para esse gestor que está nos assistindo? Claro, tem sim. Eu fui sócio de uma das empresas que eu passei, que eu fui sócio. Quando eu entrei, o meu papel principal seria sócio-gestor. Sim. Então, nós éramos 2 sócios e ele era a parte que ficaria
incumbida de fechar negócios e eu iria gerar os processos, os projetos e as pessoas. Quando eu cheguei nessa empresa, eu fiz um levantamento de time, de equipe, saber sobre o potencial que a gente tinha de crescimento. Eu percebi ali no momento que a equipe não estava pronta, não era uma equipe realmente específica para o trabalho. Era uma empresa de outsourcing, terceirização de processos de outras empresas, que precisaria de uma mão de obra bem qualificada. E quando eu fui chamá-los, eu identifiquei que um era amigo dele, que estava se formando em contabilidade, ele quis ajudar. Eita, Então, assim, não funciona, né? o outro era um amigo da academia, que estava também dando trabalho e trabalhava com uma área bem, bem importante, que era tesouraria. E eu comecei a perceber que era por isso que a gente tínhamos alguns problemas ali, que se não fizéssemos uma reformulação, teríamos problemas. E ali foi uma decisão difícil. Imagina, você entrando como sócio. Demitindo os amigos do dono. Exatamente. Então eu acabei. Saia justa. Uma saia bem justa, mas assim, uma decisão, como eu falei, não é para todo mundo esse trabalho, porque é uma decisão sensata e coerente. Exato. Então, eu precisava de um expert na contabilidade, eu precisava de um expert na tesouraria, eu precisava de um expert no recursos humanos, eu precisava contratar especialistas. Então, ele tinha uma mão de obra mais barata, mas que ele também não podia cobrar. É aquilo que a gente estava falando sobre o preço. Então, ele cobrava, como ele ajudava, era mais barata a mão de obra, mas não era qualificada. Então, a conta foi mais ou menos assim. Eu vou substituir 2 mãos de obra que não são preparadas por uma. Então, eu tinha que demitir 2 da área para contratar um expert, um especialista. Então, eu reduzi a folha ali em 50%. Tínhamos 15, ficaram 6, 7 apenas. Mas todos preparados para fazer o trabalho. Né? Então, eu tive a difícil tarefa de demitir a metade do pessoal. Então, isso foi um caso bem inusitado. Eu tive que ter uma força de argumentação muito forte. Eu tive que provar por A mais B, através de números, indicadores, que a gente precisava reformular a equipe e que em menos de 6 meses isso já gerou um resultado impactante, positivo na entrega para os clientes, do serviço para os clientes. Porque éramos uma empresa de serviço de contabilidade e nós tínhamos 50 clientes para dar conta. Então precisaríamos de mão de obra qualificada. Então esse é um caso bem específico de situação bem complicada. Bom que você entregou o resultado, né? Porque o resultado foi entregue. Além de correr o risco de perder, demitir os amigos do chefe, né? Mas que bom. É aquilo que você falou, valorizar o seu trabalho, saber qual é o teu valor. Exato. Que independente das circunstâncias, você consegue entregar um resultado. Consegue. Isso é muito bom. Agora, hoje, na situação que nós estamos vivendo, Dan, qual é a maior dificuldade que você tem visto nesse mercado? A maior dificuldade é realmente direcionar os empresários a se preparar para o mercado. Focar. Sim. Foco em resultado. Os empresários, assim, os visionários, né, os que têm muita visão de negócio, ele mira para tudo quanto é lado. E eu preciso dizer, se você quer ser empresário, eu vou falar até aqui para a câmera, se você quer ser empresário, você precisa ter um foco. Você precisa primeiro criar um alicerce que te baseie, que te dê uma visão e que te dê resultados para você ter outros negócios. Entende? Porque assim, você começa a estruturar, você já não criou um plano de negócios para isso, e no meio do caminho você perde o norte de onde você estava querendo ir. E com isso, você investe mal, contrata mal, e daqui a pouco você quebra. Porque 80% das empresas no nosso país quebram nos primeiros 5 anos por falta de preparo dos empreendedores. 80%. Nos primeiros 5 anos. Nos primeiros 5 anos. E só sobram 5% disso tem realmente sucesso no final dessa conta, dessa equação. Porque, na verdade,
ter um gestor é um investimento, não é um gasto, né? E nenhuma despesa. Nenhuma despesa. Essa que é a complicação. Que eles não veem dessa não forma. vem. É um investimento. É um investimento. Você vê agora no Facebook, saiu agora há poucos dias, a redução da folha da empresa Meta, do Mark Zuckerberg, a redução da folha gerou um resultado positivo de 70 bilhões. Só de folha. Então, assim, houve um crescimento exponencial, onde houve ali um nível de contratação enorme. Então, você está em ascensão e você vai contratando, vai inflando, porque realmente tua receita está muito alta, mas chega num momento que você meio que chega num teto, que você vai ter que rever os números e geralmente onde você consegue diminuir muito o custo e você trazer um resultado positivo para o seu balanço, seus indicadores, é na folha. É na folha. Eita. Tanto que as empresas, quando privatizam ou fazem qualquer coisa, o primeiro corte é ali, porque é onde sangra mais. Então, assim, isso é o quê? Você ter um planejamento, uma estruturação e você pensar que isso amanhã vai gerar um impacto. Então, você tem que ter um foco e seguir esse foco. Não pensa em abrir filiais, não pensa em abrir franquias. Tenha um negócio consistente, que te traga um resultado positivo, financeiro, econômico, que te traga um resultado de propósito. Depois que você criou isso, aí você pode criar novos negócios. Mas enquanto você não tem um estruturado, continue mantendo nele. Continue mantendo nele até você saber que aquilo deu certo. Porque senão você acaba arrumando dor de cabeça. Uau. Agora, Dan, eu acho que quem está assistindo, o empresário que está assistindo o nosso podcast hoje, gostaria muito de saber, tem vaga na sua agenda? Ainda tem espaço na agenda para atender outras empresas? Eu adoro essas perguntas, né? Porque elas barram na gestão do tempo. Sim. Eu gosto muito de fazer gestão porque uma gestão bem feita, ela te dá tempo. Porque o gestor sem tempo, ele não está fazendo o seu trabalho da melhor forma, no seu máximo potencial. Sim. E eu tenho muito orgulho de fazer gestão e delegar, descentralizar o operacional, por exemplo. Eu não delargo, não é delargar, é delegar. Então, assim, como eu delego e eu tenho controle sobre os meus processos, sobre os meus projetos e sobre as pessoas que trabalham comigo, eu tenho tempo assim, porque eu consigo isso, porque eu pratico isso, eu não prego no deserto. A gestão que eu passo para frente é a gestão que eu uso na minha vida. Sim. Então, sim, eu tenho sim. E qual é o contato, qual é o arroba do Dan, para que essa empresa possa conhecer você e entrar em contato contigo? Tá, hoje o meu contato maior, mais orgânico é pelo WhatsApp, né? Eu sou do Rio de Janeiro, DDD 21 9905 9651. Vamos colocar aqui embaixo. Ah, legal. Para que a pessoa possa entrar em contato. E o Instagram é Dan Souza, _, gestão, _. Gestão online. Isso. E deixa uma mensagem para que essa empresa, esse gestor, ou um empresário que está começando agora, qual é o caminho que ele precisa tomar. E em breves palavras, deixa uma mensagem Claro. do nosso bate-papo. Tá bom. Então, principal, faça um plano de negócio. Estruture o que você tem na cabeça. Você primeiro teve uma ideia. Não teve essa ideia? Agora coloca ela no papel. Que depois que você põe no papel, fica tudo mais claro. Inclusive para você seguir adiante ou mudar de plano. Então, se você fizer um plano de negócios, estruturar direitinho o que você pensou, com certeza a viabilidade do seu negócio vai ser muito mais clara de você ver. Dan, eu quero te agradecer pela sua presença. Muito obrigado. Acredito prazer. que é a primeira de muitas. Eu que agradeço Tá a bom? oportunidade de estar aqui. Quero você de volta aqui com a gente. Muito obrigado pelo Tá bom? espaço, tá, Beto? Muito Prazer. sucesso na sua carreira. E essa parceria, espero que ela permaneça e continue por muito tempo. Com certeza. Bom. Muito obrigado. Obrigado a você. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, estaremos de volta com o podcast da Beta. E lembre-se sempre, aqui no canal Beta, a nossa melhor imagem é você. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.